Oi, gente, boa noite. Desculpem o atraso aí. A gente está se adaptando aí, conforme possível. Hoje a gente está tentando transmitir via YouTube, que é um negócio um pouco mais fácil, né? Não precisa ficar entrando em Zoom, entrando sem essas coisas. Mas vamos começar aqui. Segundo a palestra do Inácio Verdugo, da Electa, que é uma empresa que faz serviços de radioterapia. Bom, eu vou apresentar a gente de novo. Nós somos o diretório científico, Marília Teixeira da Cruz, da Física Médica aqui da USP em São Paulo, e o Inácio, ele é Application Specialist da Electa, e ele ofereceu esse seminário para a gente sobre o trabalho do físico médico na indústria, e hoje ele vai falar sobre o planejamento de radioterapia com o sistema Mônaco. Obrigado, Inácio. De Fica à nada. vontade. Estão escutando bem? Sim? Bom, pessoal, boa noite, obrigado por estar aqui mais uma vez. Acredito que todos vocês estavam na terça-feira, né? Não? Tá bom. Bom, me apresento novamente, me chamo Inácio, eh, sou treinador, né? Application Specialist para a Electa, que é uma empresa que oferece software e hardware para terapia. E hoje eu vou explicar. Acho que morreu? Tá. Vou explicar o sistema de planejamento Mônaco. E o físico médico, né, principalmente no Brasil, usa o planejamento, né, dos pacientes. Então, vou explicar de novo qual que é o fluxo. O físico médico vai usar isto e, se der tempo, né, eu mostro rapidinho o Mônaco que eu tenho no meu computador para vocês terem pelo menos uma noção básica, né, de qual que é o visual do sistema de planejamento, tá? Então, beleza. Coisas básicas que a gente vai ver, tá? Não sei se na grade vocês vão ver radiobiologia. Você sabe, Francisco, mais ou menos? Tá bom. É, então, radiobiologia, né, é o estudo, né, da interação, né, das células com a radiação, tá? E aí a gente tem que entender um pouco de radiobiologia para entender como que é feito o planejamento, tá? Então, vai ser bem básico, tá bom? Mas só para vocês terem uma noção. Depois a gente vai falar de volumes, né? Então, quando eu faço o planejamento, eu comentei para vocês na terça que o médico tem que desenhar em 3D, né, em 3 dimensões, o tumor, e depois tenho que desenhar as coisas que estão em volta, tá? Então, vou explicar mais ou menos os volumes, depois ver como que a gente vê a distribuição de energia no paciente, né? E quais são as diferentes técnicas de tratamento, tá? Porque a radioterapia é feita há bastante tempo e, assim que tem avançado a tecnologia, tem avançado também a complexidade dos tratamentos nos pacientes, tá bom? Bom, o que é o câncer, né? O câncer, como a gente viu na terça também, vai ser quando aparecem, né, células que mutam, né, e vai ter um crescimento, né, e quando você estuda em radiologia, vocês vão ver que, na verdade, quando aparece o câncer, é 100% aleatório. Não é tipo, sim, tem probabilidades, né? Se a gente fuma, bebe, né? Não passa protetor solar, mas é uma coisa muito estatística, tá? E pode aparecer mesmo com pessoas muito sanas, tá bom? E temos vários tipos de tratamento do câncer. O tratamento principal vai ser com cirurgia, tá? Então, o médico, né, vai fazer a cirurgia, vai tentar tirar todo o tumor do paciente. Também temos a opção de fazer quimioterapia, né, que o paciente vai receber, né, dosagens de drogas para matar as células tumorais, só que, lamentavelmente, afeta o corpo inteiro. E depois temos a radioterapia, que sou um defensor da radioterapia, porque é um tratamento não invasivo, tá? É um tratamento comprido, mas não invasivo. O paciente não sente nada, que nem vocês viram no vídeo da terça, né? Que a criança fala que de maneira invisível ele é curado ao longo do tempo e quando é tratado, né, com radiação ele também não sente nada. Quando o paciente usa ou cirurgia, ou químio, ou rádio, vai depender do protocolo que o médico usar para avaliar o paciente. Então, se o paciente é jovem, né, o tumor é pequeno, pode só fazer cirurgia, né? Se o paciente já é velho, tem metástase, então prefere começar com químio, depois fazer rádio, tá? Então essa é uma decisão do médico, tá? O físico médico ainda não tem muita opinião neste ponto, tá? Bem, aqui tem um vídeo, tá? Ele é bem simples, que explica mais ou menos, né, a variação, né,
da frequência, né, na luz, e temos ondas de rádio, né, de micro-onda, infravermelho, e a gente usa para tratamento, né, tanto a opção... Epa, deixa eu voltar aqui mais uma vez. Rapidinho. Para o vídeo. Então, a gente vai usar, né, principalmente ondas de raio-x para fazer o tratamento no paciente de alta energia, tá? E que vai interagir no nível, né, do átomo mesmo né, do paciente, tá bom? E quando tem interação entre a partícula, né, a energia e as células, tá? A interação entre a radiação e as células, a gente tem 3 fases que a gente pode identificar, tá bom? Então, a primeira fase é a fase física curta. Então, o que acontece? São mais ou menos os primeiros 10 elevado a menos 18 segundos, tá? Que vai ser quando, por exemplo, chega a radiação, interage, né, com algum eletrão na órbita, eletrão sai, né, da camada, e depois esse eletrão pode, né, fazer alguma coisa dentro das células, tá bom? Depois temos a fase química, tá? Que é quando, né, esse fóton que está viajando aí, o elétron que está viajando dentro do paciente, né, vai ter um efeito direto, por exemplo, no DNA, tá bom? E depois temos a fase biológica, que não tem como ter um estimado, uma estimativa de quanto tempo vai demorar em a gente ver um efeito, que vai ser quando as células tumorais vão reagir ao dano da radiação, tá? Então, pode demorar segundos, pode demorar dias, tá? E por isso que a gente tem que levar em consideração a parte da radiologia, né, para poder fazer o melhor tratamento para o paciente. Bem, então, o que é a radiologia? É o estudo, né, da interação entre a radiação e as células. Como comentei na terça-feira também, a gente usa uma fonte de radiação externa, ou pode ser também interna, que é a braquiterapia, né, para fazer um dano das células cancerígenas, para ou matar de vez, ou para parar a sua reprodução, tá bom? Então, a gente vai estudar mais ou menos isso rapidinho agora, tá? Mas, ao mesmo tempo que estou fazendo dano de células cancerígenas, estou fazendo dano em células sanas. Então, eu tenho que levar em consideração o tumor, beleza, eu quero matar, mas também tenho que levar em consideração o que acontece ao redor, tá bom? Ah, e uma coisa importante aqui, quando vocês estudam essas coisas de radiologia, vocês vão, bom, pelo menos quando tá, lá no Chile, era só um semestre de biologia, e a gente estudava todas as possíveis proteínas que entravam em ação quando o corpo percebia que tinha um dano, né, no DNA, tá bom? Então, é bem interessante, né? E a gente vê que as células saudáveis têm melhor capacidade de se recuperar que as células cancerosas, tá? Bom, então, né, o que acontece? Não sei se a tradução está certa, né? Eu tinha procurado outro sinônimo, mas, bom, tem o DNA, tem os fios, né? Acho que tem as fitas. Tem as fitas. Então, quando tenho a radiação interagindo, né, dentro do paciente, a radiação pode provocar um dano, uma quebra em só uma fita ou em 2 fitas, né? Se eu provoco dano só numa fita, como acontece aqui, o corpo tem a capacidade de se recuperar, né? Vai aplicar proteínas nesse lugar, né? Vai ter os métodos de identificar onde está o dano e depois recuperar isto, tá bom? E depois, se eu provoco um dano nas 2 fitas, isso já provoca morte celular, tá? Mas o que acontece com mais frequência ou menos frequência, ainda não está muito claro, mas pode acontecer as 2 coisas, tá? Aqui tem outro vídeo, tá, então, antes de falar disso. Outra coisa que tenho que levar em consideração é qual é a energia do feixe de fótons que eu vou usar para fazer o tratamento, tá? Então, não dá para ver muito bem, ok? Mas esse gráfico vai mostrar o seguinte, vai mostrar 3 curvas diferentes, vai mostrar uma curva para energia de 6 megaelectronvolts de elétrons, né? Então, quando que a gente usa tratamento de elétrons? Quando a gente tem uma lesão superficial, porque o elétron não tem capacidade de penetrar muito no paciente, tá?
Então, vejam que aqui tem um gráfico de profundidade versus quantidade de energia, né? Então, até 5 centímetros eu tenho deposição de dose de energia com elétrons, tá bom? Então, tumores superficiais, eu posso usar elétrons de boa. Só que se o tumor é mais profundo, por exemplo, uma próstata, um pulmão, né? Eu preciso de maior profundidade e para isso que a gente usa fótons, tá? Então, o primeiro gráfico que vai aparecer agora vai ser, bom, aí está elétrons, que não dá para ver muito bem. Depois, opa, e os outros vídeos? Deixa eu pôr de novo. Acho que eu tenho que esperar o vídeo passar mesmo. Tá? Então, a vantagem de usar 6 megavolts versus 6 megaelectronvolts é que com 6 megavolts eu tenho mais profundidade e veja que a ação é mais centímetros, mais profundidade. Então, tem um ponto onde vai ser a energia, o ponto de energia máxima, né, do feixe de fótons, e depois vai tendo uma queda de energia. Se eu vou para 25 megavolts, eu tenho o ponto de dose máxima numa profundidade maior. Então, consigo atingir melhor, né, esses tumores mais profundos. E só um dado adicional. Geralmente, as máquinas só têm energia de 6 megavolts. Se o serviço sabe que vai tratar lesões mais profundas, pacientes gordos, que tem, né, vai ser mais difícil atingir, pode ter energias de 10, de 15, tá? Eu nunca vi uma máquina de 25, mas só para mais ou menos simplificar, né, como que varia isto. Bem, quando a gente estuda radiobiologia, tem 5 coisas importantes que a gente tem que ter em consideração ao momento de fazer o planejamento, tá? Porque, tá, eu falei até agora, a radiação mata tumor. Beleza, então eu poderia deitar o paciente na mesa de tratamento, liga o feixe por 2 minutos, pronto, matou o tumor, né? Mas não é assim que funciona. Porque, como eu comentei, eu não só estou irradiando o tumor, sino que quando, por exemplo, irradio a próstata, vou irradiar a bexiga, as cabeças femorais, vou irradiar o reto. Então, eu tenho que proteger, tenho que tratar o tumor, mas ao mesmo tempo proteger o que está em volta. Então, por isso que tenho que levar em consideração as 5 R's da radiobiologia. Tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar que no meu tratamento, eu estou irradiando, né, células tumorais com o meu feixe, né, do meu acelerador linear, ou LINAC, tá? E aí eu posso, né, provocar dano tanto nas duas fitas, né? Se a célula não conseguir reparar, vai ter morte celular, né? E se eu tenho dano só numa fita, né, o corpo tem a capacidade de recuperar, tá? Então, se um dia irradio a próstata, vou estar irradiando células de tecidos saudáveis, né? Então, eu tenho que dar tempo para, por exemplo, um dia, para que as células saudáveis se recuperem, né? E assim poder continuar com o tratamento, porque se eu dou toda a energia um dia só, talvez vou provocar muito dano celular nas células saudáveis e vou provocar muito dano ao redor do tumor. Então, eu tenho que dar tempo para as células saudáveis se recuperar. Então, isso já deixa uma ideia na cabeça da gente que o tratamento tem que ser dividido, né? Não vai ser um dia só. Então, antigamente, né, ou quase antigamente, os tratamentos duravam 40 dias, de segunda a sexta-feira, né? Agora a pessoa está fazendo tratamentos hipofracionados, que são tratamentos mais curtos. Então, ao invés de fazer 40 dias, faz em 15. Tem tratamentos onde se faz em 5. Estava num congresso semana passada, tem centros fazendo tratamentos de próstata em 2 dias, tá? Então, aí o pessoal está tentando que o tratamento seja o mais curto possível, também pensando, né, no benefício do paciente, de não ter que ir todo dia no serviço para ser irradiado, tá? A repopulação. Uma outra coisa que tenho que levar em consideração, tá, beleza, eu tenho que dar tempo para as células se recuperarem. Mas se eu dou muito tempo, o que acontece? As células cancerígenas vão voltar, né? Então, eu tenho que dar um tempo, mas não tem que ser um tempo muito comprido para poder, né, voltar a fazer irradiação. Temos a redistribuição e, para mim, né, que sou físico, odeio biologia, odeio química, nunca entendi nada. Foi a parte mais difícil de entender no curso de radiobiologia, mas é interessante. Fiquei com mais vontade de aprender. Porque o que acontece? Tem fases, né, na divisão celular, e tem uma coisa super interessante. A fase S é a fase onde as células são mais radioresistentes, tá? Mas a final da fase G2, de a mitose, é a fase onde são mais radiosensíveis. Então, por isso que eu tenho que dividir o tratamento em vários dias. Por quê? Porque assim eu tenho mais probabilidade de estar irradiando
o tumor nas faces sensíveis. Porque quando eu irradio o paciente, não tenho como pôr uma lupa e ver exatamente em qual face está a divisão celular, né? Então, eu tenho que, né, também dividir o tratamento em vários dias para poder atingir isto, né? Porque vamos imaginar, eu irradio um dia e justo irradiei na face S. A morte celular não vai ser tão rápida como a gente espera, tá? A reoxigenação, tá, é uma coisa também super interessante. Por quê? Porque mais ou menos 30% das células no corpo são hipóxicas, tá? São heterogêneas, tá? E as células que têm mais oxigênio são mais radiosensíveis. Então, eu tenho que dar tempo entre uma fração e outra, entre uma entrega de dose e outra, para que eu consiga ter uma melhor distribuição de oxigênio nas células, esperando que essa distribuição vá principalmente para as células tumorais, para que quando irradie elas, né, seja mais radiosensíveis, tá bom? Então, radiosensibilidade, o que quero dizer com isto? Que se eu irradio uma célula mais radiosensível, há mais probabilidade de que morra versus uma que é mais radioresistente, tá bom? E por último, eu tenho a radiosensibilidade, que é a última R que foi considerada. Então, no passado eram só 4, as primeiras 4, e agora, com os avanços da biologia, o pessoal começou a perceber que cada tipo de célula tumoral, por exemplo, uma célula tumoral da próstata versus uma de pulmão, tem uma sensibilidade diferente, mas é uma sensibilidade intrínseca. Elas são assim, e por isso que eu tenho que levar em consideração quais células são mais fáceis de matar e quais são menos, tá bom? Então, eu tenho que levar em consideração tudo isto quando eu faço um tratamento de radioterapia para um paciente, tá? Bom, estou indo um pouco rápido só para poder respeitar e terminar antes das 7, tá bom? Então, em resumo, o que tenho que levar em consideração quando faço o tratamento? Se estou dando tempo suficiente para o tecido saudável se reparar, se estou reduzindo os efeitos colaterais, qual que é o efeito colateral? Estou irradiando uma célula saudável, eu tenho que dar tempo para ela se recuperar. Mas também se estou entregando muita em pouco tempo, também, né, o efeito colateral vai ser alto, mais provável, tá? Também estou atacando células suficientes no estágio sensível da divisão celular. Se o tumor está recebendo oxigênio suficiente para virar radiosensível. E se o tumor que estou tratando específico, né, quão sensível ele é à radiação, tá? Beleza. Agora sim, vamos para a parte interessante, passou a biologia. Só vou ver um pouquinho de água. Então, eu comentei na terça-feira que um dos primeiros passos quando faço o planejamento de radioterapia é fazer uma tomografia de simulação. Eu tenho que posicionar o paciente do jeito que ele vai ser tratado, tá? Por que uma tomografia e não uma ressonância? Isso é porque na tomografia eu tenho um dado que é super importante, que se chama densidade eletrônica. Então, a partir da tomografia, eu posso saber quão denso são as estruturas. Então, por exemplo, se eu comparo o pulmão com o osso, qual que vai ter mais densidade eletrônica? O osso. Então, quando eu irradiar, por exemplo, se eu irradiar a próstata, desce a parte lateral esquerda, o feixe vai interagir com o osso. Então, eu tenho que botar mais energia para que chegue a radiação no tumor, tá? E essa informação vem da tomografia. Não tenho como obter essa informação a partir de uma ressonância. Então, por isso que a gente faz primeiro uma tomografia e se eu quero chegar melhor depois das estruturas, né, posso fazer também uma ressonância, tá? Então, a partir, né, das unidades Hounsfield da tomografia, eu posso fazer uma conversão para a densidade eletrônica e quando faço o cálculo de dose, eu pego essa informação da densidade eletrônica, boto no meu algoritmo de cálculo de dose para ter uma noção mais ou menos de qual que vai ser a energia que vai receber esse lugar, tá? Bem, então, a mesma imagem que eu mostrei na terça-feira, né? No fluxo de tratamento do paciente, vai ter a consulta, o médico fala, paciente está com câncer, você vai ser tratado com a radioterapia, é feita a tomografia de simulação na mesma posição que vai ser tratado, e tomografia para obter informação da densidade eletrônica, e depois vamos no sistema de planejamento que vou mostrar rapidinho daqui a pouco, tá? Então, tem várias etapas, e vamos primeiro focar nas primeiras duas, que é o desenho do tumor, ou delineamento, que o médico que faz, e depois o que o médico faz ou o dosimetrista,
que é o desenho dos órgãos de risco, tá? Então, agora a gente vai identificar bem o que é cada volume, tá bom? Então, eu tenho um paciente com câncer no abdômen, tá bom? O tumor está mais ou menos aqui. Digitar o mouse, tá bom? Quando o médico desenha o tumor, ele tem que desenhar 3 volumes, os 3 volumes mínimos, tá? O primeiro volume chama GTV, Gross Tumor Volume. O que é o GTV? É o tumor que eu enxergo na tomografia ou enxergo na ressonância. Então, é a lesão observável a partir da imagem que eu estou fazendo, tá? Depois temos outro volume que vai chamar CTV, que é o volume clínico alvo, tá? O que vai ser o CTV? Vai ser o GTV com uma expansão. Por que eu faço uma expansão? Porque provavelmente a qualidade da minha tomografia não é tão boa. E talvez tenha expansão a nível microscópico que não consigo enxergar na tomografia. Então, por isso que eu faço uma margem adicional, né, para poder irradiar coisas que não estou enxergando na tomografia. E depois temos o último volume, que o médico também desenha, que chama PTV, Planning Target Volume, que vai ser o volume que eu vou irradiar ao longo do tratamento do paciente. E por que eu tenho um tumor e estou irradiando coisas a mais, né? Então, eu falei, CTV eu irradio a mais por causa da expansão, depois que eu não estou enxergando, e depois tem o PTV. E esse PTV varia, tem centros que fazem margem de 0,2, margem de 0,5, margem de 1, tá? Por quê? Porque o paciente vai ser posicionado todo dia na máquina, como foi posicionado na tomografia. Só que às vezes os tecnólogos não têm tanta experiência, eles não têm sistema de verificação de imagem para fazer todo dia para verificar que onde o paciente está sendo posicionado, de fato, o tumor está aí, né? Tem também tem uma pequena incerteza no posicionamento da máquina, porque a máquina fala, tá, o paciente está na posição 000, mas na verdade está na 010101. Então, tem uma somatória de fatores, né, mecânicos da máquina, do posicionamento do paciente. Vai que o médico não desenhou também o tumor, né? Então, como ele não desenhou também, é melhor garantir que irradia um volume maior para ter a certeza que ao longo do tratamento vou estar irradiando o lugar certo, tá bom? Então, o médico desenha essas 3 coisas e só o médico que faz. O que que faz? É, boa pergunta. Só para quem está assistindo online, uma pessoa da plateia perguntou como que se faz quando tem órgãos sensíveis em volta do alvo. Tá, a gente já vai... vai chegar esse comentário, tá? Mas obrigado pela pergunta. Então, depois temos o desenho dos órgãos de risco, que são todos os órgãos que estão em volta ao PTV, tá bom? A gente já vai falar de PTV. Então, por exemplo, quando eu faço a tomografia, se vocês vêm aqui no desenho 3D, eu não preciso fazer a tomografia do corpo inteiro, né? Porque quando eu faço uma tomografia, estou irradiando o paciente. Com energia de KV, mas estou irradiando, tá? Então, a gente só faz uma tomografia na região mesmo que eu tratar. Então, tenho o tumor aqui no abdômen, então eu irradio mais ou menos até o começo da pelve e até a base dos pulmões. Então, só com essa região já é suficiente para poder fazer o tratamento. E eu vou irradiar, desculpa, e o dosimetrista, o médico, vai desenhar todos os órgãos que estão por perto. Então, por exemplo, o tumor está aqui, né, onde está o pointer. O que tem por perto? Tem o intestino, vai ter o fígado, vai ter a medula, vai ter o rim direito, o rim esquerdo, tá? Vai ter o estômago. Então, tudo isso é desenhado. E agora, né, depois de tanto tempo que existe a radioterapia, já tem estudos, já tem protocolos de quanto que cada órgão aguenta de radiação, tá? Então, por exemplo, quando avalio a medula, por exemplo, tem uma coisa que eu devia ter mostrado para vocês. Vocês sabem o que é um Gray? Ouviram falar de Gray? Mais ou menos. Tá, o Gray é a unidade de medida usada em radioterapia, que é joule por quilo, né? Joule por quilo. Então, quanta energia estou entregando num quilo, né, do paciente? Então, quando o médico prescreve para matar o tumor, ele fala, tá, eu quero 50 grays na próstata para matar as células tumorais. Beleza. Mas, em paralelo, você tem que ver quanto que a bexiga e o reto aguentam. Então, por exemplo, a bexiga, você avalia volumetricamente. Você fala, a bexiga no máximo aguenta que 50% do volume receba 50 grays, por exemplo.
tá? Então, isso já tem vários protocolos e vocês vão ver depois com o tempo que cada centro, cada médico usa um protocolo diferente, tá bom? Beleza, então aí, com isto, só depois disto eu posso começar a planejar, tá? E sim, de fato, vai ter casos que o tumor vai ter interseção com ordem de risco. E aí uma decisão clínica. O médico decide se ele quer matar o tumor sabendo que o paciente vai ter efeito secundário, ou fala para o paciente, olha, paciente, tá difícil a posição, você quer que seja uma medida paliativa de atacar o tumor, mas provavelmente vai voltar, né, em outro lugar, ou vai crescer de novo, ou se aceita ter algum efeito secundário, tá? Mas por isso já é uma decisão clínica. O físico só faz o planejamento e fala para o médico, olha, a gente conseguiu isto, você escolhe o que é o melhor, né, para você e para o paciente, tá? Depois, isso aqui também é fora de lugar, mas tudo bem. Distribuição de dose. A dose vai ser essa energia que vou estar irradiando para o paciente na unidade de medida de Grace, né? Então, qual que é o meu objetivo? É que no lugar onde está o tumor, eu consiga mais ou menos 100% da energia que o médico prescreve, mas me afastando do tumor, eu ter uma queda de energia. Então, se eu avalio sei lá, a 3 centímetros ao redor do paciente, que a energia seja menor a 50% da prescrição. Então, isso é um dos desafios do físico médico, é fazer um bom planejamento, que eu consiga entregar boa energia no tumor, mas também consiga uma boa queda de dose, tá? Beleza, eu acho que esse aqui, eu vou pular. Se tiver tempo, eu mostro, tá? Eu quero mostrar, se tiver tempo, não sei, como que eu trato, por exemplo, um tumor na medula espinhal, tá? Qual que é a diferença de usar uma energia mais alta, energia mais baixa, mas acho que queria mostrar outras coisas antes. Rapidinho. Tipos de tratamento em radioterapia. Tem vários, tá? Um dos mais antigos se chama tratamento 3D, tá? O que eu faço no tratamento 3D? Eu uso o seguinte, dentro da máquina, né, tem várias peças dentro da máquina. Tem o acelerador para girar o feixe de elétrons, tem um alvo onde interage o feixe de elétrons para criar um feixe de fótons, e depois tem os colimadores. O que o colimador faz? Ele dá o formato para o feixe. Mais ou menos o formato do feixe vai ser um formato cônico, e depois eu uso uma peça que se chama colimador multilâminas, ou multileaf. O multileaf tem tamanho de 5 milímetros, e ele tem a capacidade de se adaptar ao tamanho ou ao formato do tumor, para que quando irradie o paciente, só irradie o tumor mesmo, e eu consiga proteger o órgãos de risco. Então, o que o tratamento 3D faz? É um tratamento que vou irradiar o tumor desse jeito, só irradiando com a abertura que eu quero, protegendo os órgãos de risco, só que o tipo de planejamento, né, e aparece aqui também na apresentação, é um tipo de planejamento que se chama forward planning, planejamento direto, onde o físico decide quantas incidências de campo eu vou pôr, quanta energia vai ter cada campo, tá? E você brincando com o peso de cada campo, você tenta chegar na melhor solução. Mas é tudo da nossa cabeça. A gente que vai até essa solução, e às vezes planejamento de 3D vai demorar um pouquinho. Casos, por exemplo, ainda bem que eu nunca fiz, mas tem vezes que você quer irradiar cabeça-pescoço, um tumor, né, na região da cabeça, com 3D. Só que o planejamento não é tão amigável. Então, você vai irradiar o paciente com 15 incidências de campo, o tratamento vai demorar 20 minutos, né? Então, cada vez menos o pessoal está usando o planejamento 3D. Depois temos, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Temos depois as técnicas inversas. O que significa isto? Ao invés de eu perder tempo brigando com o sistema de planejamento, eu falo para o sistema: olha, eu quero que o tumor, nesse caso de pulmão, receba 50 grays em 5 dias, mas ao mesmo tempo que o pulmão tem uma restrição de 20 grays, que a medula tem uma restrição de 45 grays, e eu quero solamente fazer um marco parcial. O que significa isso? Que a máquina, ao invés de girar 100% ao redor do paciente, só gira aqui da parte anterior à posterior, faz um semiarco. Tá? Então, eu falo isso para o sistema de planejamento, e o Mônaco, o sistema de planejamento, vai atrás da solução. Eu só informo o que eu quero e o sistema vai atrás disso, tá? E aí tem várias técnicas. Vou tentar explicar elas, mas
Vamos ver, tá? Então, eu tenho um tumor no pulmão esquerdo, certo? Aí, eu tenho 6 incidências de campo. Então, eu tenho uma incidência aqui, né, na parte anterior, depois lateral, tenho duas, tenho na parte posterior oblíqua e depois na parte posterior, né? Posterior quer dizer na parte das costas, anterior, né, aqui na parte da barriga. Beleza, tenho 6 incidências. Aí, ao invés de eu irradiar o tumor como no 3D, porque o tumor só irradia o tumor inteiro, não faço mais nada. Nas técnicas inversas, vejam que o campo de tratamento vão ser uma soma de vários subcampos. Deixa eu avançar vejam que são vários, tem o tumor principal e depois tem vários subcampos. Eu não estou irradiando o tumor inteiro. Eu vou irradiando os setores pequenininhos. Por quê? Porque ao irradiar esses setores pequenininhos, eu consigo proteger melhor o zonas de risco, tá? E, ao mesmo tempo, em somatória, estou irradiando bem o tumor. Então, eu faço vários subcampos. Então, por exemplo, um tratamento de pulmão vai ter 2 subcampos. Só que é rápido e o tratamento vai demorar, não sei. Se comparar um 3D de pulmão com um step and shoot, que chama técnica, vai ser, sei lá, metade do tempo. Então, isso também traz benefícios para o paciente, tá? Depois tem outras técnicas, essa aqui eu vou pular, é semelhante à outra. Depois tem uma técnica que é usada principalmente em tratamentos de pulmão, tá? É, quando a gente usa uma técnica que se chama SBRT. O que é SBRT? Quando entrego muita dose em poucos dias. Então, ao invés de fazer um tratamento de 25 dias para um pulmão, eu faço ele em 5. Então, o que eu faço nesse caso? A máquina gira ao redor do tumor, como aparece aqui na imagem, só que o multileaf, a abertura, vai sempre respeitar uma margem. Então, ele fala, em qualquer incidência do campo, qualquer posição da máquina, eu quero sempre estar irradiando o tumor com margem de 2 milímetros. Isso é o que a máquina faz. E depois tem a técnica mais avançada, que é usada na clínica, né, que chama VMAT. O que é o VMAT? O VMAT vem do inglês tratamento volumétrico de arco modulado. Então, o que significa isto? A máquina gira ao redor do paciente, só que a máquina nunca desliga. Tem um feixe ligado e depois vou criando esses subcampos. Então, tenho várias somatórias de subcampos e esse subcampo ajuda a proteger a dose nas costelas, a dose na medula, a dose no pulmão, tá? Isso é o planejamento inverso. Vamos lá. E tá, acho que está terminando, vai dar tempo de mostrar o Mônaco. Quando faço o planejamento inverso, mais ou menos esse é o visual que o físico tem. Vai ter as estruturas que o médico desenhou. Então, no caso de abdômen, tem o PTV, fala PTV 52, porque o médico quer 52 graus no PTV. Depois temos o intestino, o bowel, temos o rim esquerdo e o corpo. O corpo seria todo o volume, né, do paciente. E aqui eu ponho uma coisa que se chama função de custo. O que é uma função de custo? São restrições. Então, comentei para você, planejamento inverso, eu condiciono o sistema a fazer o que eu quero. E como que chama esse condicional? Função de custo. Então, eu falo, olha, eu quero que o PTV, não precisa entender o que está na coluna, tá? Mas nas primeiras funções de custo, eu falo, eu quero que a dose máxima seja tanto, porque, beleza, estou entregando 50 graus no PTV, mas não posso entregar 70 graus de dose máxima. Não posso esperar que a energia chegue até 70, porque isso vai provocar dano. Então, mais ou menos, o pessoal limita em 10% a dose de prescrição, e depois tem restrições, desculpa, tem restrições também para o intestino. Então, por exemplo, nesse caso, acho que é dose máxima. Então, eu quero que o intestino máximo receba 30 graus em qualquer ponto. Eu quero que o rim esquerdo receba, que a metade do rim receba menos que 18 graus. Então, todas essas restrições vêm do protocolo que o médico decide usar, tá? E o físico, né, vai fazendo esse planejamento inverso, tá? Então, isso aqui já vou mostrar rapidinho no Mônaco, para poder terminar daqui a 10 minutos, deixar tempo para perguntas, tá? Aqui, pulo, pulo, pulo. E antes de você fazer a pesquisa, eu vou mostrar rapidinho o Mônaco, tá bom? Beleza. Então, o Mônaco. O Mônaco é um programa de computador, tá? Então, assim que é o ícone dele, tá? Então, vai ter computadores especiais, né, com um certo processador. Computador do internet, né? O preço do Mônaco. Mas é caro, tá bom? É, por... Estão me ouvindo aqui? Sim. Para poder fazer o planejamento.
tá? Então, eu abro o Mônaco e o visual que eu tenho é... Eu, eu tenho uma lista dos pacientes. Que ele morre às vezes, né? Eu vou fazer o seguinte. Alô? Bem, melhor. Então, tem vários pacientes, tá? Então, tem o paciente de pulmão, paciente de abdômen, tem paciente de raio-cirurgia, quando tem tumores cerebrais, tá? Então, eu vou mostrar uma coisa simples para vocês. Eu vou mostrar um paciente de próstata, tá? Tem um paciente aqui para mostrar para vocês. Quando abro o paciente, vejam que aparecem... Deixa eu mostrar isso aqui. Aparecem várias ferramentas. Aqui em cima eu tenho mais de 7 abas com ferramentas, né, para fazer a avaliação e o planejamento. Aqui aparece a tomografia com essa distribuição de energia. Então, quando eu vejo aqui mais vermelho, porque tem... vermelho é a dose de prescrição. Então, nesse caso, a prescrição é 73 grays em 41 dias. É um tratamento bem comprido, tá? Só que aí, esse tipo de tratamento chama VMAT, né? E o que que o físico faz? O físico começa do zero. Tem a tomografia, certo? E o médico fala, eu quero... deixa eu ver o que que tem aqui. Eu quero que você proteja o reto, eu quero que você proteja a bexiga e ter essa queda de energia ao redor do paciente. Então, eu, ao invés de escolher quanta energia vai ter cada campo, né, quanto tempo vai ficar ligado o feixe, eu só falo aqui para o Mônaco. Olha, o PTV, nesse caso de próstata, eu quero que o PTV só receba os 73 grays, beleza. O reto, eu quero que o reto tenha restrições que são chamadas de dose volume. O que significa restrição de dose e volume? Ao invés de avaliar a dose máxima que recebe o volume, a estrutura, eu avalio só uma pequena porcentagem do volume. Então, tanto o reto como a bexiga tem essa restrição. E aqui no paciente, eu restringo a queda de energia que o paciente vai ter. Beleza, eu começo assim. Só que quando eu faço o cálculo de dose, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui melhor. Aqui. Quando eu faço o cálculo de dose, tem vários algoritmos de cálculo. Vocês já ouviram falar de Monte Carlo? Monte Carlo? Não? Sim? Não? Bom, o algoritmo de cálculo de Monte Carlo é com certeza vocês vão ouvir até se formarem, é um algoritmo de cálculo estatístico para fazer cálculo de dose. Tá? Então, é uma equação gigantesca que faz uma estimativa real, né, de quanta energia o paciente vai receber, dependendo da energia, da abertura do campo de tratamento. Tá? Então, por exemplo, o Mônaco tem o algoritmo de cálculo do Mônaco em Monte Carlo. Então, é um algoritmo de cálculo bem próximo da realidade, né? Há uma pequena incerteza estatística. Se eu quero um planejamento com menor incerteza estatística, eu tenho que diminuir o tamanho do voxel, eu tenho que aumentar o tempo de cálculo. Só que quando um serviço tem muito paciente, não posso demorar tanto, tá? Então, aí você tem que brincar entre uma incerteza baixa e o tempo de cálculo, tá? E depois que é feito isto, esse é um caso fácil. Mas, por exemplo, casos difíceis, um caso de cabeça-pescoço. Porque qual que é a dificuldade de um cabeça-pescoço? Eu tenho tumor, eu tenho esôfago, eu tenho medula, eu tenho o tronco, eu tenho as duas parótidas, eu tenho o nervo óptico, tenho o quiasma, tenho o óleo. Então, são estruturas pequenas que vão receber radiação. Então, um planejamento de cabeça-pescoço se demora bastante, tá? Então, isso aqui é o sistema de planejamento. E a última coisa, né, nesse fluxo que eu mostrei para vocês, que o físico vai fazer, terminando o planejamento, ele pega esse plano, leva para a máquina, e antes de irradiar o paciente, ele irradia uma coisa que se chama fantoma. O que é o fantoma? É uma coisa planar ou volumétrica que tem vários detectores de radiação, que ele consegue fazer uma leitura de radiação como se fosse o paciente. Então, primeiro irradia o fantoma para ver se o planejamento que o Mônaco falou é certo, porque às vezes o Mônaco falou uma coisa, mas se a máquina tem alguma peça quebrada, falta alguma calibração, vai dar uma leitura diferente. Então, para eu não fazer
veteiro com o paciente, melhor irradio o fantoma, faço uma avaliação, né? E depois posso irradiar o paciente, tá? E com isso, pessoal, respeitando o tempo de vocês, com mais uma vez a oportunidade. Como sempre, peço para vocês, para ter quantificar quantas pessoas viram, né? Da pesquisa. E meu objetivo, eu já falei para o Francisco, é continuar fazendo isso com vocês, né? Apoiar a formação de vocês por parte da empresa. E é isso. Obrigado. Ó, quantas pessoas tem na sala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Legal. 12, 13, 14, 19 15, 16, pessoas. 17, 18, 19. Tá, então, pelo menos 20 respostas com a sua. E mais uns 7 online. Ao Bom, longo do... Variou um pouquinho, mas são umas sim, 25 pessoas, mais ou menos. A professora Elizabeth tem uma pergunta aqui. por favor. Obrigada, Inácio. É uma pergunta mais de querer saber o futuro dos sistemas de planejamento, né? Porque a gente sabe que uma das limitações que tem é você calcular fora da região-alvo. É óbvio que o sistema tem que investir mais onde precisa irradiar, mas nas regiões do entorno, em geral, a precisão de cálculo de dose é ruim. E isso é importante, principalmente para crianças, para quem tem uma Sim, sobrevida muito alta, sim, para evitar os tumores secundários, né? sim. Como é que tem evoluído os sistemas de planejamento para melhorar isso? É uma pergunta difícil, porque de fato, então, por exemplo, né, eu estou vendo aqui o caso de próstata, tá? No caso de próstata, vocês veem que vai ter energia ao redor da lesão, mas eu tenho energia baixa, menor aos 50%, bem espalhada dentro do paciente, né? Pacientes adultos não é o problema. Pacientes pediátricos, sim, porque há uma probabilidade que o paciente tenha um tumor secundário, tá? Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita na minha faculdade, por isso que eu sei o resultado, que eles fizeram um estudo estatístico como Monte Carlo de qual que é a probabilidade de ter um câncer secundário a partir de qualquer tipo de radioterapia. E eles chegaram que mais ou menos 5%. Mas é super comum você ver um paciente com câncer de mama que irradia uma mama, 2 anos depois volta para outra mama. Tá? Então, isso é um dos efeitos, dos problemas de fazer radioterapia, né? Que você vai irradiar tecido saudável e pode provocar um câncer secundário, tá? Enquanto sistemas de planejamento, então, eu não tenho visto muita mudança, tá? O que sim sei é que agora no Mônaco você consegue fazer planejamento de um tipo de tratamento que chama tratamento com partículas ou com prótons. Qual que é a vantagem dos prótons? Que ele entrega toda a energia, tipo, na entrada do paciente entrega quase zero de energia, no tumor entrega quase 100%, depois o tumor não entrega nada. Então, eu consigo proteger melhor, né, os pacientes pediátricos. Então, por enquanto, o que eu vejo é que a indicação continua sendo o tratamento com prótons em casos de pacientes pediátricos. Mais perguntas? E aí, gente, vamos lá. A gente teve aula disso ontem, hein? Ah, é? Ó, que a T1 está tendo aula de equipamentos do dia de médicos hospitalares. Uhum. E a nossa aula ontem foi justamente sobre radioterapia lá no ICESP. Legal. E uma boa parte do tempo o cara tava falando da história da Electa, igual você, na Aham. terça-feira. Sim. E aí eu queria ver se o pessoal fez a lição de casa, mas pelo jeito não deu tempo ainda. Não, professora. Claro. Boa noite. Boa noite. Eu vi acho que na CNN, uns dias desses, que um grupo de pesquisa aqui do Brasil, eles criaram um algoritmo de inteligência artificial para identificar um câncer um câncer, e o câncer envolvido era câncer de mama. Uhum. E aí, o algoritmo basicamente dava os pontos em que ele identificava ali uma situação ruim para ele, né? Sim. Aí a dúvida é, o futuro seria vocês fazerem esse planejamento com inteligência artificial também ajudando vocês? Boa pergunta. Então, o que dá para fazer agora, pelo menos no Mônaco, né? Uma coisa que não dá para fazer nas versões antigas é você automatizar o planejamento programando. Aí você faz programação em C Sharp. Então você já pode deixar tudo isso automático.
o futuro é exatamente isso. É você simplesmente botar o paciente sem nada desenhado, que o mesmo sistema consiga identificar o tumor e faça o planejamento automaticamente. E aí a gente vai ficar desempregado. Então, melhor que demore em chegar nesse ponto, né? Mas, de fato, tipo assim, tudo bem. Talvez vai ter menos coisa para a gente fazer, né, na clínica, mas alguém vai ter que programar isso. Alguém vai ter que interpretar isso, né? E sim, eu acho que porque de fato o pessoal perde muito tempo fazendo isso na clínica, tá? E como comentei na apresentação da terça, o físico não só faz planejamento, faz controle de qualidade, faz documentação, faz administração do serviço, né? Então vocês vão ver depois que o físico faz muita coisa, tá sempre doido, né? Porque não tem paz, tá bom? E outra coisa que o físico faz que eu tô lembrando agora, se a máquina para de funcionar, a pessoa que chama é o físico. E o físico tem que saber também resolver os problemas antes de chamar o suporte. Quando eu vejo você mostrando as imagens de planejamento, eu sempre vejo só, geralmente, um centro, né? Um alvo. Sim, sim, Existe maneira de você fazer 2 ou 3 alvos, no caso de dá. um paciente que tem mais de um tumor? Deixa eu ver se tem um paciente aqui aberto. Pessoal, antes de... Bom, vou mostrar isso aqui, mas antes de vocês irem embora, eu só quero tirar uma fotinho, tá? Porque para ter um registro, né, da apresentação. Uma selfie. É uma selfie, isso. Deixa eu ver aqui se tem um paciente com planejamento pronto. Então, de fato, o planejamento mais convencional é só ter um isocentro. Eu trato a lesão ao redor, né? Eu faço a máquina girar ao redor da lesão. Só que em casos de radiocirurgia, né? Radiocirurgia é quando eu trato, né, um tumor cerebral, né, usando a máquina de radiação. Deixa eu ver se o que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Mas acontece que às vezes o paciente tem 5 metástases, tem 5 tumores espalhados no cérebro. E nesse caso, não tem um planejamento pronto para mostrar, tá? Mas vou mostrar aqui rapidinho como que dá para ver. Então, se eu vejo aqui a visualização 3D, então deixa eu ligar aqui o paciente e os tumores. Né? Então, eu tenho aqui o paciente e esses pequenos círculos são os tumores, tá? Tem aula, tá bom. Você me dá um minuto? Então, o que que a gente faz? Ao invés de pôr o centro no centro do tumor, para não ter que ter 5 isocentros, né? Eu faço o isocentro no centro no centro geométrico dos volumes. E esse multilift que eu mostrei para vocês, ele tem uma abertura máxima de 40 por 40 centímetros. Então, eu consigo irradiar toda a região só com isocentro. Não preciso fazer vários, né? Então, pelo menos no mundo Elekta, com o isocentro é suficiente para tratar mais de um volume, tá? Pessoal, muito obrigado. Espero ver vocês em futuros eventos. Não vai embora, tem que tirar uma foto. Obrigado, Inácio, Obrigado. mais uma vez pela apresentação. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal online.